Olá, boa tarde. Inicia esta quarta-feira a segunda fase do Congresso Internacional sobre o Espírito Santo, na Fundação Calouste de Gulbenkian, que na sexta continua em Alenquer, depois de ter passado também por Coimbra em junho último. Um itinerário de investigação científica que vamos agora apresentar com João Relvão Caetano, convidado do programa Eclésia. Primeiro mostramos notícias da atualidade religiosa. A Misericórdia de Deus foi o tema que uniu os encontros do Papa com peregrinos de todo o mundo na Praça de São Pedro. Milhares de pessoas reuniram-se este domingo na Praça de São Pedro para a recitação do Ângelus, um encontro de oração, no qual o Papa disse que nenhuma pessoa é irrecuperável para Deus e convidou os católicos a viver a festa da Misericórdia Divina nas suas vidas. Vi faccio una domanda. Avete mai pensato che ogni volta che ci accostiamo al confessionale c'è gioia e festa nel cielo? Avete pensato a questo? È bello. Questo ci infonde grande speranza perché non c'è peccato in cui siamo caduti da cui con la grazia di Dio non possiamo risorgere. Non c'è una persona irrecuperabile, nessuno è irrecuperabile, perché Dio non smette mai di volere il nostro bene, anche quando pecchiamo. Falando, como habitualmente, desde a janela do apartamento pontifício, o Papa realçou que as parábolas de Jesus apresentam Deus de braços abertos para acolher quem pecou, com ternura e compaixão. La via del ritorno verso casa è la via della speranza e della vita nuova. Dio aspetta sempre il nostro rimetterci in viaggio, ci attende con pazienza, ci vede quando ancora siamo lontani, ci corre incontro, ci abbraccia, ci bacia, ci perdona. Così è Dio, così è il nostro Padre. Antes, no sábado, a Praça de São Pedro tinha voltado a encher-se para a nona audiência jubilar desde o início do Ano Santo Extraordinário. Uma oportunidade que o Papa quer dar a quem vem em peregrinação a Roma para entrar no espírito da misericórdia e para o pôr em prática. L'amore di Dio è sconfinato. Possiamo scoprire segni sempre nuovi che indicano la sua attenzione nei nostri confronti e soprattutto la sua volontà di raggiungerci e di precederci. Tutta la nostra vita, pur segnata dalla fragilità del peccato, è posta sotto lo sguardo di Dio che ci ama. Durante as saudações aos peregrinos presentes na audiência, Francisco enalteceu os membros da Proteção Civil Italiana, que não puderam participar no encontro jubilar, dado estarem nas ações de socorro e assistência às populações atingidas pelo terremoto de 24 de agosto no centro da Itália. Fátima é vital para o estudo da Mariologia. A afirmação é do presidente da Pontifícia Academia Mariana Internacional no encerramento do Congresso Mariológico que decorreu em Fátima. O acontecimento Fátima 100 anos depois, história, mensagem e atualidade. Foram 6 dias em que passaram pelo Santuário de Fátima alguns dos maiores especialistas mundiais em Mariologia para olhar o contributo que ela recebe da mensagem de Fátima. Este congresso foi um contributo para a investigação teológica. Por outro lado, tem este grande mérito de nos ajudar a fazer o balanço da reflexão sobre Fátima nestes 100 anos para projetar o futuro. E eu diria, mais importante do que olhar o passado é projetar o futuro, mas não podemos projetar o futuro, não podemos ver a atualidade e as implicações da mensagem de Fátima ignorando aquilo que foram 100 anos de reflexão e de vivência desta mensagem. E parece-me que aqui estão os grandes méritos deste Congresso, que é o de congregar-nos para fazer esse balanço e para tentar ver para o futuro o que significará a mensagem de Fátima. Dom António Marto destacou 2 dimensões da mensagem de Fátima, recordando que Bento XVI lhe chamou a mais profética das aparições. Profética neste sentido, a mensagem continua a denunciar
o poder do mal e todos os sofrimentos que provoca na humanidade, como sejam as guerras e as divisões, etc. E ao mesmo tempo a chamar sempre à confiança e à esperança na misericórdia de Deus e a ser colaborador de Deus na transformação do mundo. Segundo lugar, é o aspecto para o mundo pós-moderno, um mundo ferido, um mundo fragmentado, um mundo que perdeu individualmente, sobretudo, o sentido da vida, a alegria, a confiança, sobretudo a confiança na vida e na bondade da vida. Então a mensagem, já em si, é uma mensagem de conforto, de consolação, aquilo que o Papa Francisco diz, a mensagem de ternura, a mensagem revolucionária. Este congresso destacou a atualidade da mensagem de Fátima e sublinhou a sua proposta de transcendente como resposta à sensação de vazio que marca a sociedade contemporânea. No fundo, a nossa sociedade contemporânea, com tanta promessa de saciar os desejos humanos, tem-nos deixado com ainda mais sede, porque sabemos que não são nas coisas efêmeras, passageiras, nem sequer na autonomia absoluta da razão humana que se encontra o preenchimento do coração e da nossa sede de mais, de amor, de transcendente. E esta resposta da capelinha, quando eu digo capelinha, volto a dizer, é uma imagem de uma igreja que acolhe para a presença de Deus, que tem a presença de Deus como seu ponto de referência, é cada vez mais esta resposta para saciar o coração humano nas suas mais profundas aspirações e desejos. Apostoladora da causa de canonização de Francisco e Jacinta Marto, considera que Fátima tem contribuído para a sistematização da Mariologia. Nossa Senhora não é só aquela mulher que está presente para ouvir as nossas orações, mas é uma presença que nos estimula à transformação interior, como aconteceu com os primeiros peregrinos de Fátima, os pastorinhos. Este congresso foi promovido pelo Santuário de Fátima e pela Pontifícia Academia Mariana Internacional, cujo presidente considera que a Mariologia ficou mais rica depois de Fátima. Certamente la Mariologia non può fare a meno dell'evento Fatima, del messaggio di Fatima. La Mariologia ha l'impegno di cogliere bene il significato che Dio dona, la verità che Dio offre attraverso le apparizioni autentiche, quelle di Fatima sono autentiche, certamente la riflessione su Fatima è un tema importante, vitale per il discorso mariologico oggi, perché la Mariologia è al servizio dell'annuncio del Vangelo e l'evento Fatima ci aiuta a comprendere ancora meglio aspetti vitali del Vangelo. Tal como tinha começado, este Congresso Mariológico Mariano Internacional concluía-se na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com a consagração e um ato de entrega a Maria da Pontifícia Academia Mariana Internacional. 4 apelos marcam a mensagem de Fátima a aprofundar e a viver no contexto do centenário das aparições, que são uma cátedra para o mundo. É a convicção do cardeal Saraiva Martins. Fátima é não só altar do mundo, é também cátedra do mundo. Um local onde é possível aprender a partir de uma mensagem deixada aos 3 pastorinhos e, através deles, a todas as gerações. É a convicção de Dom José Saraiva Martins, cardeal português, que presidia a Congregação para a Causa dos Santos quando Francisco e Jacinta foram beatificados. A ligação a Fátima é permanente e o Papa nomeou o seu representante no Congresso Mariano. O acontecimento de Fátima 100 anos depois, história, mensagem e atualidade. Na sessão de abertura, o cardeal português propôs aos congressistas que olhassem para Fátima como uma cátedra. Fátima deve ser considerada não só relativamente ao culto, mas também à doutrina. A mensagem de Fátima é a doutrina. Portanto, digamos, é não só altar do mundo, aspecto cultural, mas também cátedra do mundo. Nossa Senhora ensinou por meio desta cátedra. 4 apelos marcam a mensagem de Fátima. Para Dom José Saraiva Martins, o apelo à conversão, à esperança, à paz e à fé estão no centro de uma mensagem revelada há 100 anos. Hoje o grande problema daqui da Igreja e da sociedade é a fé. Pois o apelo da fé é importantíssimo nas aparições de Fátima, mas geralmente não se fala deste apelo. Mas é o primeiro apelo, o mais importante.
O grande pecado de hoje é o pecado da falta de fé. Desafios deixados aos 3 pastorinhos que hoje é necessário aprofundar e, sobretudo, viver. Essa a forma principal de viver o centenário das aparições. Para nós deve ser uma data fundamental para aprofundar o mais possível a mensagem de Fátima e depois vivê-la. Porque o Deus de nós pede a vida, as obras, não as palavras. Uma determinação que quer fazer chegar às lideranças da Igreja Católica. A todos cabe a responsabilidade de transmitir a mensagem deixada em Fátima aos 3 pastorinhos. Acho que seria necessário que em toda a Igreja Universal, nas paróquias, não é, das igrejas locais, os párocos insistissem sobre estes 4 pontos. Estes 4 apelos que fez Nossa Senhora aos pastorinhos. E por meio deles a todos nós. Porque se a Igreja não fala disto, não explica aos cristãos, aos fiéis, aos membros das comunidades paroquiais locais, o que Nossa Senhora quis dizer, até é claro que os homens continuam a ignorar isto, não é? Desafios para a celebração do centenário das aparições de Fátima, que a Igreja Católica assinala entre maio e outubro de 2017. No portal agência.eclesia.pt, contra estas e outras notícias, em atualização permanente. Falamos agora sobre o Congresso Internacional sobre o Espírito Santo, com o professor João Relvão Caetano, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco para nos falar sobre este Congresso Internacional do Espírito Santo, Gênese, Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal. Um slogan para um congresso que passa por 3 localidades, Coimbra, Lisboa e Alenquer. Recorde-nos, antes de mais, o que aconteceu em Coimbra, que contributos foram dados para o estudo sobre o Espírito Santo. Em Coimbra, na verdade, com este grande congresso internacional, e devo dizer desde já que é o primeiro grande congresso internacional que decorre em Portugal continental sobre o Espírito Santo, já houve outros, enfim, com dimensões muito menores nos Açores, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, precisamente por causa das diásporas que celebram as tradições do Espírito Santo, mas pela primeira vez há um grande congresso internacional em Portugal continental que junta cerca de 200 estudiosos de todo o mundo. E, na verdade, este ano estamos a celebrar 5 grandes eventos, um dos quais são os 500 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel, que deu início às festividades do Espírito Santo, precisamente em Alenquer, onde decorrerá a terceira fase. E, de facto, quando se fala do Espírito Santo e do Congresso do Espírito Santo, falamos de realidades diversas que estão ligadas. Ao contrário dos demais congressos setoriais que houve sobre o Espírito Santo, não debatemos ou não nos confrontamos apenas com a realidade muito importante, digamos assim, mais folclórica do Espírito Santo, mas investigamos as causas, esta ideia da criação de uma terceira idade da história, que foi trazida pelos franciscanos, e uma outra celebração deste congresso são os 800 anos da criação dos franciscanos e o desenvolvimento que essas festividades tiveram em Portugal durante a Idade Média e depois levadas pelos descobrimentos para todo o mundo. E, na verdade, a Rainha Santa Isabel foi a mulher, enquanto cristã, enquanto rainha, que deu um grande impulso a essas festividades iniciais. E daí que a primeira fase do Congresso, que decorreu na Universidade de Coimbra, tenha incidido especialmente sobre a Rainha Santa Isabel e sobre o seu papel, enfim, no desenvolvimento destas festividades. Mais santa porque rainha, foi esse, enfim, o mote em torno do qual aconteceram todos esses debates, marcados também muito por essa temática da fraternidade e da utopia da fraternidade universal que decorre da temática do Espírito Santo.
Sem dúvida. Mais santa porque rainha é uma frase de um célebre sermão do Padre António Vieira e, na verdade, quando hoje falamos, enfim, assistimos no mundo contemporâneo à crise em que vivemos, à necessidade de uma nova esperança. Se pensarmos na gênese das utopias, enfim, essencialmente modernas, na verdade, a gênese é uma gênese cristã e que tem que ver com as festividades iniciais do Espírito Santo. E, portanto, daí que, nomeadamente nesta segunda fase que decorre em Lisboa, partimos de perspectivas tão diversas quanto da teologia do Espírito Santo, enfim, às novas perspectivas utópicas e ecológicas, ou seja, juntando um conjunto de investigadores de uma vasta área, eu diria, do vasto domínio das ciências humanas e sociais, investigando, de facto, e debatendo numa abertura ao público, à sociedade. Aliás, devo dizer que, enfim, há um reconhecimento da participação dos professores, um reconhecimento oficial, ou seja, nós queremos que seja, nas suas diferentes fases, um grande encontro da ciência com a sociedade e com, enfim, e com as tradições populares, mas indo para além delas, claramente. Na Fundação Gulbenkian será esta quarta e quinta-feira, que decorrem os trabalhos do Congresso, depois sexta, sábado e domingo em Alenquer, aí com uma perspectiva específica nesta análise científica ao tema do Espírito Santo? Sim, aí debatemos essencialmente a questão das tradições, desde a criação das confrarias e das festividades do Espírito Santo na Idade Média, que tiveram em Alenquer precisamente um ponto alto pela mão da Rainha Santa Isabel, enquanto que na Gulbenkian debateremos sobretudo as questões ligadas ao pensamento utópico, desde as origens joaquimitas até aos tempos contemporâneos, e à necessidade de renovar o pensamento e as práticas contemporâneas numa sociedade em crise, trazendo uma nova utopia da fraternidade universal. Professora João Galvão Caetano, que instituições, que universidades, que autarquias, que confrarias também se reuniram para tornar possível este Congresso Internacional do Espírito Santo? Esse é um aspecto também muito interessante do projeto do Congresso do Espírito Santo, é que ele reúne não só investigadores de todo o mundo, como eu já referi, mas um vasto conjunto de instituições, desde a Confraria da Rainha Santa Isabel de Coimbra, à Câmara Municipal de Alenquer, que deu um apoio extraordinário à iniciativa, mas também centros de investigação, especificamente da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa e da Universidade Aberta, através, neste caso, da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização. É um congresso que está acreditado para a formação de professores. Exatamente, como eu referi há pouco, está acreditado, o que também é importante, porque se nós queremos que muitas pessoas possam assistir, e ainda está a tempo, quem estiver interessado pode ainda inscrever-se, mas no caso dos professores há de facto essa vantagem decorrente de a frequência, enfim, de ter esse reconhecimento público. Para além da investigação científica que acontece nas várias exposições que foram feitas e que vão ser feitas a partir desta quarta-feira, que outros momentos culturais de festa em torno do Espírito Santo acontecem também neste Congresso? Sim, essa é também uma preocupação. Há muitas vezes um desligamento, e pensam as pessoas comuns, e de facto isso corresponde à verdade, que a universidade se estabelece na sua torre, exatamente. Ora bem, de facto, como eu disse há pouco, partimos claramente das tradições populares do Espírito Santo, naquelas tradições que foram e que existem em Portugal e que foram levadas pelas diásporas, sobretudo açoriana e madeirense, para enfim, vários pontos do mundo,
queremos uma investigação que vai ser feita, uma investigação científica, mas nunca desligada dessa realidade. Aí que o Congresso, tal como vivemos já em Coimbra e viveremos agora em Lisboa e de uma forma particular em Alenquer, terá esses momentos de encontro dos investigadores e dos participantes com esses momentos típicos, celebrativos do Espírito Santo. Na sua opinião, que contributo este Congresso vai dar ao estudo do tema do Espírito Santo? O que espera que ao fim de 3 momentos de Congresso, em Coimbra, Lisboa e Alenquer, que contributo fica para a história? Na verdade, nós não estamos a pensar ou investigar ou a falar apenas do passado, mas sim do presente e do futuro. E como eu disse há pouco, há aqui uma ligação que é uma ligação muito importante. Esta ideia de criação de uma terceira idade da história, que seria a idade do Espírito Santo, de uma renovação da humanidade que lhe garantisse ou que lhe desse esperança enfim, no futuro. Ora bem, e aí a sua ligação ao pensamento utópico, na verdade, nós precisamos hoje no mundo, enfim, escuso de falar da crise que todos verificamos que existe, que nos assola, que nos atinge a todos, e há alguns que não têm sequer o direito à esperança, enfim, basta ver todo o problema hoje sem solução dos imigrantes que chegam à Europa, pois nós queremos também criar e dar pistas para um futuro melhor é possível. Um futuro melhor é possível. As raízes estão nesses pensadores, nesses teólogos do Espírito Santo, mas hoje, certamente, adaptado às necessidades do século XXI, pensar novas soluções para um mundo mais justo, mais fraterno, mais harmonioso. Esperemos que daí resultem pistas que depois toda a sociedade possa agarrar. Muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar este Congresso Internacional do Espírito Santo, que inicia amanhã em Lisboa, na segunda fase, e depois em Alenquer, entre sexta e domingo. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.